Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro, a 334 quilômetros de Belo Horizonte, cidade onde nasceu um dos técnicos mais jovens que já dirigiram o Atlético em toda a história do clube. Eu acho que aqui é um lugar onde eu tenho a minha família perto e os estudos e toda a preparação para um novo trabalho, ela pode ser realizada, a partir do momento que a gente se dedica. E aqui é um tempo que eu fico concentrado, me isolo de fato e mantenho focado aí, me preparando para o próximo trabalho. O espaço para se trabalhar é bem futebolístico e calmo. Largue deu os primeiros passos dele no Botafogo e depois foi auxiliar técnico em times, por exemplo, como Sport e Corinthians. Também esteve na comissão técnica da seleção brasileira em 2013 e 2014 e fez estágio durante a passagem de Guardiola no Bayern de Munique. Desde que deixou o Atlético, Thiago Largue, aos 38 anos, busca aprimorar mais o conhecimento dele. No final do ano, em dezembro, eu fiz algumas visitas na Europa e a primeira parte do curso Pro da CBF, então sigo me qualificando, me preparando. E nesse momento é o momento em que eu realmente tiro para dar uma pausa e fazer umas análises. Aconteceram até algumas propostas de alguns clubes em que eu optei por continuar ainda estudando, por continuar me preparando, porque eu achei que não era o momento ainda. Eu acho que é um segundo passo que eu tenho que fazer com calma na carreira. Então me preparar bem para esse segundo passo, eu acho que é a parte mais importante, é o planejamento. É mesmo agora encontrar um projeto interessante, um clube que queira ter uma proposta de jogo, que tenha um plantel qualificado, em que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. O primeiro desafio como treinador de futebol aconteceu aqui, entre fevereiro e outubro de 2018 no Atlético. Thiago Largue teve 55% de aproveitamento no Galo. Em 49 jogos, foram 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Com Largue no comando, o Atlético marcou 74 gols e sofreu 46. O Atlético aconteceram algumas coisas no ano passado, que foi a questão da montagem do elenco inicial, que ainda era um grupo muito inchado, com muitas peças. A partir do momento que me convidaram para assumir interinamente, em que eu fui convidado, melhor dizendo, para ser auxiliar técnico do clube e dirigir interinamente seria uma das funções. Eu, de imediato, me prontifiquei, coloquei à disposição do clube, porque o meu desejo era de entregar sempre o melhor para o clube e ali naquele momento não seria diferente. Vale fazer um parênteses aqui, que o clube procurou treinadores no mercado e que esses treinadores não aceitaram ir para o Atlético naquele momento, alguns deles do conhecimento de todos, aí, da maioria das pessoas. E isso indica que o clube não estava num momento muito fácil de assumir o time naquela circunstância. Não era uma coisa fácil, não era um time que estava organizado, não sabia quem era o 11 titular. E assim, o que a gente conseguiu, além desses números que você acabou de falar, dos 55% de aproveitamento, que são importantes, mas eu acho que o principal foi a gente conseguir implantar um modelo de jogo. Um modelo de jogo em que mesmo após a minha saída, ficou bem claro quem eram os 11 titulares, porque o Levir não teve muito o que mexer, ele manteve o mesmo time, que fez a sequência dos 9 jogos restantes. E no ano seguinte, que é o ano agora de 2019, os 2 primeiros jogos, que foram os jogos da fase de mata-mata da Libertadores, era praticamente o mesmo time, 9 jogadores iguais, só a dupla de zaga que era diferente do que a gente vinha usando no ano passado. Então assim, mais importante acho que do que os números foi deixar um padrão de jogo, deixar um time montado. A demissão de Thiago Largue no Atlético aconteceu pouco depois de um ano de trabalho no clube, já que começou como auxiliar de Oswaldo de Oliveira em setembro de 2017. Eu confesso que fiquei apreensivo de ser demitido após o empate no domingo ou na segunda-feira. Agora, a partir do momento que passou o domingo, ninguém me procurou. Segunda-feira também fui para o clube, trabalhei normalmente, fizemos o treino com o grupo que não tinha jogado e iniciamos na terça-feira o planejamento para o jogo do Fluminense. Eu achei que ali não seria na quarta-feira que eu seria demitido. Eu acho que foi uma tomada de decisão com todo o direito deles, eles são a diretoria,
mas que talvez tenha faltado um pouquinho de suporte naquele momento, um momento assim em que a gente manteve ainda dentro, né, entre os 6 primeiros, na zona de Libertadores. A questão da mexida no elenco, isso prejudicou bastante. Com a perda dos jogadores que saíram, a gente não conseguiu manter o mesmo padrão. Manteve dentro da faixa de Libertadores, porque a gente não saiu em nenhum momento daquela faixa, mas a gente viu que o time passou a oscilar um pouco mais. Em virtude de você perder o artilheiro do campeonato naquele momento, vivendo uma fase boa, um momento muito positivo, e de ser campeão ou não, eu não sei, mas que a gente estaria brigando, acho que entre os 3 primeiros, acho que a possibilidade era muito grande disso acontecer. Com as redes sociais presentes nos novos tempos do futebol, Thiago Largue vê positivamente a manifestação dos torcedores antes, durante e depois dos jogos na internet. Eu acho que o torcedor ele expressa aquilo que ele sente, né? E o torcedor é paixão. A gente, do lado de dentro, a gente tem a consciência de que a gente está suscetível àquilo ali, de que aquilo ali faz parte do torcedor. Então, impedir ele de se manifestar a favor ou contra, isso não é nosso direito, não é nosso papel. Eu acho que o torcedor ele deve se manifestar sim, faz parte. É claro que os exageros não são bons, porque, e assim, em qualquer circunstância da vida, né, a gente exagerar nas coisas não é uma coisa boa, mas a manifestação é muito positiva. Eu recebi muitos elogios, recebi muitas críticas. Agora, ficava sempre a impressão, a mensagem que eu sempre procurava passar era: eu dirijo um clube grande de massa, a responsabilidade minha é grande, eu vou procurar fazer o papel o melhor possível. Mas ficou um saldo positivo. Eu acho que assim, o Atlético é um grande clube que tem tudo para ir cada vez melhor ainda no seu futuro. Ele é um cara promissor, que treinou com grandes treinadores, né? Fez um trabalho bacana aqui no Galo. Claro que não teve aquela sequência boa de montar um time bacana, mas eu acho que ele tem futuro, sim. Eu acho que o Thiago ele tem futuro, tem que dar uma chance para ele, porque no Galo ele já pegou um time que não foi de início de temporada, ele pegou um time que não estava ajeitado. Em questão de estratégia, ele foi muito bem ali e soube arrumar o time direitinho para poder a gente chegar num lugar que a gente não estava no momento. E isso, para mim, foi o diferencial dele. Ele tem um bom esquema tático, sabe distribuir o time em campo. Precisa ganhar um pouco mais de experiência para prosseguir na carreira de treinador. Eu acho que tem muito futuro. Eu mesmo fui contra a saída dele do Atlético. Eu acho que ele não teve culpa de nada que estava acontecendo. Faltou pulso firme da diretoria mesmo, não dele. É um cara muito estudioso, teria tudo para dar certo esse ano, na verdade.